Você estava falando sobre o cultivo, o plantio da mandioca, né? Eu tive visitando a comunidade, num assentamento onde o pessoal produz produtos, né, da mandioca, e que lá chama Delícias da Tapioca. E eu tive observando que a propriedade, o terreno em si, ele é um terreno arenoso, né, que a minha, né, mega experiência diz que é um terreno bom, né, para a produção de mandioca. Mas a gente percebe que são poucas, né, as plantações de mandioca. Me diga uma coisa, você que trabalha nessa área aí, é muito difícil produzir a mandioca? Me diga aí, é muito difícil? Quais são as maiores dificuldades para a produção da mandioca hoje? Mas o pessoal vai avaliando aí. Para alguns já está normal, né? Para outros ainda comentaram aí que está um pouco baixo. Então vamos lá. A respeito da cultura da mandioca, eu diria que a mandioca é uma das culturas mais tranquila para estar produzindo. Eu já mando um recado para a juventude que está ouvindo a gente, que pode estar ouvindo também a gente. A mandioca, ela é uma planta, uma cultura, né? A cultura da mandioca ela consegue ser produzida em lugares que na maioria das vezes a gente não produz o milho, não consegue produzir o feijão, algumas outras culturas que são um pouco mais exigentes, né? Na questão da nutrição do solo, aí através dos nutrientes, enfim, bem como também a questão dos níveis de chuva da região. E um outro fator importante, que aí a gente já entra na questão aí do manejo do solo, tal, análise de solo, essas coisas, é a questão ela é resistente até um certo momento na questão do pH do solo. Então, enquanto o milho, ele exige que o pH do solo esteja ali no equilíbrio ideal, agronomicamente falando, ou seja, ali acima do 5,1 ao 6,9, que seria o ideal, uma exposição, a mandioca eu ainda consigo produzir ela. Não é o importante, mas caso eu não corrija o solo, eu ainda consigo, na questão do pH, eu consigo produzir ela até os 4,5 ali. Desceu para menos que isso, aí já é BO, digamos aí, grande. Mas ela me dá essa possibilidade. Então, vamos dar um exemplo aqui. O produtor fez uma análise de solo, só para ele detectar como está aí a questão da acidez, a questão dos nutrientes do solo, enfim, várias outras questões, e ele identificou que caiu de 5 um pouquinho ali. Só que ele está sem recurso para ele fazer uma correção, né, ou sem tempo, está agoniado, enfim, algum fator do tipo. Então ele identifica que ele não vai ter altas produtividade, né, o planejamento ali tem que ser colocado no papel ali, que ele não vai ter altas produtividades, mas que aquilo permite ele produzir. Já o milho, quando eu cultivo em um solo de 4,5 na questão do pH, isso já não me proporciona a mesma possibilidade que eu tenho com a mandioca. Então eu diria, resumindo aqui, que a mandioca ela me dá uma possibilidade que muitas outras culturas não me dá para mim trabalhar. Então isso é vantajoso para o produtor rural, né? Ele entender que essa cultura ela é resistente a muitas questões, e uma das questões que ela é resistente, eu poderia colocar assim, entre aspas aí, a galera da agronomia, é a questão do pH. Então, ela tem uma resistência com a acidez. Então, onde que eu quero chegar? A juventude que às vezes não tem um trabalho fixo, às vezes não teve um estudo assim um pouco mais elevado, não teve uma motivação para continuar estudando. A cultura da mandioca digamos assim, é uma área que dá para você explorar. E aí a gente eu brinquei sobre a farinha ainda agora aí, mais cedo um pouquinho, eu falando que até os filhos dos produtores, alguns não querem consumir a farinha de mesa, né? Que é aquela farofinha lá, aquela farinha, tal. Mas não só tem a farinha, a gente tem vários outros derivados, né, que dá para a gente poder estar utilizando. E o que falar de um beijozinho ali recheado, temperado, bonitinho, né, um final de semana ali com a família. Então, assim, algo que dá para a gente fazer em casa, e tantos outros derivados que a gente trabalha aí com a cultura da mandioca, e que tudo é fonte de renda. Então, eu diria, o que o nosso amigo aí, deixa eu pescar aqui, Leidivan falou, é justamente isso.
Lembra da questão do solo que a gente estava conversando? A mesma coisa é a questão de algumas culturas. Então, não só é plantar mandioca por plantar, eu tenho que ter um planejamento. Eu vou plantar para quê? Né? Eu vou vender a quem? Eu vou produzir o que com esse produto, com essa matéria-prima? Então, assim, nós, aqui da nossa região, principalmente, precisamos começar a pensar justamente voltado para esse aspecto. Fazer várias perguntinhas para a gente mesmo, dialogando com alguns amigos da área, ou então conversando sozinho mesmo. Algumas pessoas me viram passar de moto aí, na minha propriedade às vezes, e eu acredito que muita gente já me chamou de doido, viu? Porque eu converso sozinho. Eu converso sozinho. Então, às vezes eu tô sem um papel ali, tô andando de moto, não tem como a gente tá anotando e nem registrando nada, e eu tô lá conversando, ó, eu preciso fazer o plantio assim, eu preciso fazer tantas horas de aração de terra, de horas de realmente de aração lá de terra através do trator, enfim. Eu começo pensando, ó, eu não posso fazer muito uma área maior, pelo contrário, eu tenho que melhorar a área que eu tenho, e eu vou dialogando com um amigo, se eu tiver, ou então eu vou conversando sozinho. Então, fechando aqui essa fala, eu diria que a mandioca, ela tem várias vantagens para ser produzida e ela tem várias vantagens para ser explorada, entendeu? Então, eu acredito que a gente buscar conhecimento realmente e a gente criar coragem e com esse conhecimento a gente cair para dentro, porque espaço no mercado tem. Só queria adicionar fazer um comentário na fala do amigo Aldinei aí, que é o seguinte, em relação à mandioca, né? A mandioca, né, ela tem um ciclo de 180 dias, né, 6 meses. E o milho não, com 80 dias, 90 dias, você já tem que estar tirando ele, entendeu? E de preferência com muita espiga. Então, no caso da correção do milho, tem que ser antecipada. Já na mandioca, se você não puder fazer a correção antecipada, você ainda tem um certo tempo para fazer essa correção. Só que quando ela vier montar as raízes, né, os tubérculos, e o solo, se possível, esteja na nutrição adequada. De início, ela vai só desenvolver parte vegetal. Então, ela tem um tempo. Aí você, claro, que se já tiver com o solo corrigido, ela vai desenvolver mais, lógico.